Discipulado Bíblico Céus Abertos, tudo bom? Sexta semana, essa aqui é a sexta semana desse livreto com 8 semanas. Nós temos a playlist ali com as 8 aulas. Hoje vai ser as ordenanças de Jesus, né, que são o batismo e a ceia. Vamos passar um pouquinho do que é o batismo e a ceia do Senhor, tá bom? Na descrição do vídeo você vai poder baixar ali, vou deixar ali, ou você pesquisa Discipulado Bíblico Céus Abertos, baixar grátis. Daí você baixa o PDF, tá bom? Para você usar com os novos convertidos, pessoas que querem aprender um pouquinho da palavra de Deus. Então, vamos falar sobre a ceia do Senhor, né? Primeiro. Antes disso, quer dizer que Jesus deixou essas duas ordenanças para a igreja. Uma é a ceia e outra é o batismo. As duas são atos simbólicos, né? E de grande importância no reino de Deus. E vamos aprender um pouquinho sobre esses assuntos. A ceia do Senhor. A ceia, ela é um momento de quê? De alegria, de comunhão, de celebrarmos, trazer à memória essa vitória que Jesus nos deu na cruz. A vitória que deu salvação a todos nós, né? Restauração. A ceia é um momento de termos comunhão com o corpo e o sangue de Jesus, né? Que pela morte dele foi rasgado e o sangue foi derramado, o corpo, a Bíblia fala, foi moído, né, por nós. E são simbolizados na ceia o pão e o vinho, né? O pão, o corpo, e o vinho, o sangue. Simbolicamente, a Bíblia fala, fazer isso em memória de mim. Isso é um símbolo do que aconteceu com Jesus na cruz, né? A ceia fala de algumas coisas. Também é um momento de festejar nossa aliança com os irmãos, né? Porque nós estamos lembrando que nós somos o corpo de Cristo e temos essa unidade. É um momento de estar comunhão com as pessoas em santidade, né? Lembrar que é na santidade que devemos viver. É um período de reconciliação, lembrar que também um dia Jesus voltará, né? Não é um momento de tristeza, porque Jesus ressuscitou e nos deu salvação. Ele não está morto mais, está vivo. E é um momento de esperarmos e entender que estamos esperando a sua volta, né? O texto-chave, ele que é sempre lido, né? 1 Coríntios 11, 23 ao 29. Porque eu recebi do Senhor, Paulo falando, né? O que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graça, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. 11, 25. E semelhantemente tomou também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do novo pacto, da nova aliança, né? Do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque quem come e bebe para a sua condenação, porque o que bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Então a ceia, Paulo falou, recebi do Senhor, né, que antes dele morrer, ele fez a ceia com os discípulos, preparou o lugar, partiu o pão e falou: esse é o meu corpo que é entregue a vós, esse é o meu sangue que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazer isso quando vos reunirdes. Então nós estamos relembrando o que Jesus fez, né? A comunhão com o corpo e o sangue, e nós estamos sendo unidos cada vez que nós ceamos. É um mandamento que Jesus deixou para a igreja para estarmos juntos em comunhão com a santidade do corpo, né? Ele fala que devemos tomar discernindo o corpo, que é um corpo santo de Jesus, meu sem pecado, e é assim que a gente deve viver. Mas de examinar a si mesmo, ver se a gente está em comunhão, tempo de arrependimento também, se você tem praticado, se nós temos praticado algo que não agrada, é o tempo de renovar nossa mente, nossa aliança, pedir perdão, começar de novo, né? Mas se bem que a gente pode fazer todos os dias, né? Renovar nossa mente, reconhecer os nossos erros e estar sempre em arrependimento e fé diante do nosso Deus, tá? Então, o discernir o corpo é reconhecer que você não está comendo só simplesmente um pão e um suco, você está participando de algo santo, poderoso e de Jesus que morreu por você. Então tem que ter valor, e tem que ter peso, e tem que ter honra, e tem que ter um desejo de melhorar sempre, né? A ceia foi instituída pelo próprio Senhor Jesus na noite
da sua morte. Antes da sua morte na cruz, né? Em um dia que Jesus estava reunido com seus discípulos, Jesus queria deixar bem claro o que seria aquilo. Jesus disse para celebrar a ceia como igreja, para que deixasse em memória os atos que ali seriam feitos e representados por Jesus. Jesus partiu o pão e disse que era o seu corpo que seria dado por nós, e não poderíamos esquecer disso. O pão simboliza seu corpo moído e rasgado por nós na cruz. Foi em seu corpo que Jesus levou nossas maldições, as nossas dores e enfermidades. Tudo isso foi atraído sobre Jesus, e ele foi maldito por nossa causa, e nós abençoados por sua morte. Então a ceia nos abençoa em todos os sentidos, né? Porque ele foi maldito em nosso lugar, para que recebêssemos a bênção de Abraão. Ao comermos o pão, estamos dizendo a Jesus que somos participantes dos seus sofrimentos e também somos salvos por sua morte. Aleluia, né? Jesus também tomou o cálice, bebeu e disse: esse é o sangue da nova e eterna aliança. A aliança da lei dada por Moisés separava os judeus do resto do mundo, e nessa lei só eles seriam salvos. Mas o sangue de Jesus marcou o início da nova aliança, onde que Deus estendeu a salvação para todos, né? Jesus, por seu sangue, trouxe reconciliação para todo mundo. Agora todos podem ser salvos por meio de Jesus. É através do sangue de Jesus derramado que tira a maldição da terra, purificou o homem dos pecados e trouxe unidade para o mundo, né? A cruz simboliza a aliança, reconciliação, né? Unidade. A ceia não é um momento de tristeza, mas sim de alegria. A ceia representa muito mais do que comer pão e suco. A ceia é um momento de nos alegrarmos pela vitória que Deus nos deu na cruz. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo e um dia vamos encontrar com ele nos céus. Aleluia. Jesus ordenou que fizéssemos a ceia em sua memória. Devemos lembrar do que ele fez por nós na cruz. A ceia explica o que é o cristianismo. Pois um homem veio ao mundo, morreu na cruz e trouxe vida a nós que estávamos perdidos. A ceia é um momento lindo, marcado pela reconciliação e pelo perdão, né? A cruz é isso. A ceia também. Amor e perdão a Deus. Amor que Ele nos deu e o perdão, né? E nós devemos fazer a mesma coisa. Reconciliação, perdão. Para participarmos da ceia, precisamos estar em comunhão com Deus e com os irmãos. E também devemos estar, não devemos estar em pecado ou com mágoas de ninguém, né? Faça uma análise sempre, né? Já libera perdão, confesse, depois se acerta ou se acerta antes, mas tenha consciência tranquila, sabendo que é para isso que Deus nos chamou, para andarmos santidade, unidade, sem mágoa e com o coração liberto, né? Precisamos entender que a ceia é para pessoas compromissadas, que entendem o sacrifício de Jesus, que quem toma a ceia em pecado ou sem entender o que está acontecendo acaba sendo prejudicado espiritualmente, né? Porque não é só uma brincadeira ou só um ato simbólico, na verdade é algo espiritual, né? Nós estamos participando de algo espiritual, dizendo que estamos participando do corpo santo, que fazemos parte da igreja, né? Isso implica em compromisso, né? Quem brinca com a ceia pode morrer espiritualmente, então não faça isso, né? Não pode brincar. Deus quer que a gente sempre reconheça que dependemos dele e que seja algo sério, né? Por mais que somos imperfeitos, né? Não é que somos perfeitos que participam da ceia, é porque sempre estamos tentando aos pés de Jesus ouvir a palavra, melhorar, praticar a palavra, né? A ceia é de Jesus e são os homens que escolhem se participam ou não. Nós orientamos que só participe da ceia pessoas que têm um compromisso com Jesus, com a igreja, que talvez já se batizaram, né? Mas se a pessoa mesmo sem batizar ela quer participar, ela pode, né? Desde que ela entenda esse compromisso. A ceia também é um momento de lembrarmos que Jesus um dia virá e um dia vai vir buscar. E estaremos para sempre com o Senhor. Então essa é a parte da ceia do Senhor. E agora eu vou falar sobre o batismo nas águas. O que é o batismo nas águas, né? O que é o batismo nas águas? O batismo significa um testemunho perante Deus e a sociedade.
e mostra que a pessoa se converteu de verdade. É também um ato simbólico que mostra a morte do velho homem pecador e o nascimento do outro, limpo do pecado pelas águas do batismo e pelo sangue de Jesus derramado, né? Morte que entra na água e ressurreição. Você entrou nas águas e saiu ressuscitado pelo poder de Deus, né? Então, o batismo nas águas é um mandamento de Jesus, né? Que ele falou, ele por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É o batismo que mostra essa aliança. Está lá em Marcos 16:15, ó. Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E Atos 2:38, Pedro respondeu àqueles que estavam perguntando para ele, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja salvo. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É uma decisão de cada um se arrepender dos pecados. Primeiro arrependimento e depois a fé. O arrependimento é onde você reconhece que é pecador. E o batismo, que você creu, que você tomou uma atitude, está diante das pessoas, diante de Deus, dos anjos, dos demônios, que você crê. É um testemunho. Que você quer ser limpo, lavado, renovado, entregando e sair renovado pela presença, para que você receba esse dom, que é o dom do Espírito Santo, né, que veio habitar em você. A semente de Deus, a dádiva de Deus, né? O batismo é para pessoas que creem em Jesus e para pessoas que estão arrependidas dos pecados. Esses são os motivos pelos quais não batizamos crianças, pois crianças não têm pecado e ainda não conseguem crer nem se arrepender. A pessoa, desde que ela crê e se arrependa, ela pode ser batizada. As crianças ainda não têm pecado e elas ainda não sabem crer e nem entender o que está acontecendo. À medida que a pessoa entende, ela já pode ser batizada. Talvez 9, 10, 12 anos, à medida que depende da família que já tem instrução, que ensina, a criança já pode ser batizada, mas a gente batiza crianças numa faixa que ela entende o que ela está fazendo, né? Que ela realmente crê, se arrepende, entende que é pecadora. E quando é criança, recém-nascido, depois de alguns meses ou alguns dias, a criança é apresentada no templo, assim que Jesus fez, né? Se foi apresentado no templo e que a igreja faz nos dias atuais. O batismo é um mandamento e precisa ser acompanhado pela fé. E só se batiza quem crê. E não batizamos, e se não batizamos é porque ainda não estamos crendo, né? Tem pessoas que falam que crê, mas quer batizar? Não quero batizar. Quer dizer, não tem a fé necessária, não tem a fé ainda que diz que crê. Porque se a pessoa realmente crê, ela vai batizar, né? Como que a pessoa fala assim, eu creio, mas não quero batizar, porque sendo que é uma ordenança, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quando a pessoa batiza, ela está mostrando que ela crê. É uma obra, é uma atitude, né? A salvação não é pelas obras, é pela fé. Mas são nossas obras que mostram a qualidade da nossa fé. E são para as obras que Deus nos criou. Para fazermos boas obras, para realizarmos grandes coisas. Isso que ainda é pela graça que Deus nos capacita a fazer as obras. Mas as atitudes mostram a nossa obediência pela fé, né? Obediência pela fé. A palavra, Jesus, antes de falar isso, Jesus, ele deu exemplo, né? Com 30 anos, ele se batizou. Ele não tinha pecados, mas para cumprir toda a justiça, ele foi lá e se batizou, foi batizado por João Batista, né? Como exemplo para nós. A palavra batismo vem do grego baptismos, que significa imergir, mergulhar. Então só podemos dizer que no batismo correto a pessoa é batizada de corpo inteiro. Então essa palavra simboliza emergir e mergulhar. Então a pessoa é batizada não só um pouquinho de água na cabeça, é a forma que a gente vê biblicamente, que Jesus batizou no rio, ou em lugares que tinha muita água, onde a pessoa era deitada nas águas e ressurgia, era levantada, e assim era ela toda molhada. Na verdade, simboliza que ela entrou nas águas, ela morreu, o velho homem, e nasceu o novo homem, ressuscitou, foi levantado ali. Então, imergir, mergulhar, é assim que era batizado, e corpo inteiro.
Ela é imersa e completamente nas águas, depois levantada, simbolizando essa limpeza, ressurreição, renascimento, sei lá como é que muitos podem dizer assim, mas esse batismo ele simboliza também remissão dos pecados, né? Purificação, né? A água é o símbolo da limpeza, né? A pessoa entra nas águas e é imersa completamente, e quando levanta já é uma nova pessoa pela fé. Aleluia. O batismo é símbolo da purificação e remissão dos pecados. E Colossenses também fala, né, que nós somos sepultados juntamente com ele no batismo e fomos ressuscitados mediante a fé no seu poder. Pela fé, você é imergida e ressuscitada ali. O batismo representa o sepultamento do velho homem e o nascimento do novo. O velho homem entra nas águas com seus pecados e suas maldições, e quando é retirado das águas, já não tem o fardo do pecado, mas ele sai novo para Deus, como uma criança recém-nascida, limpa e pura novamente. Aleluia. Quando que eu devo batizar? Não existe uma espera ou data para o batismo, pois o livro de Atos, as pessoas que logo se convertiam, aceitavam Jesus, já se batizavam, né? A Bíblia fala que num dia só 3.000 pessoas receberam a fé ali em Atos Apóstolos, né? Foram batizadas. Não era necessário um monte de estudos e preparações, se bem que a igreja de hoje tem os estudos, tem as preparações, para a pessoa entender bem certinho o que está fazendo, né? Mas pode ser depois de um mês, um dia ou 3 meses, sei lá, ou quando a pessoa decide eu quero, tá? Mas tão logo ela crê, nada impede que ela seja batizada, né? Não é necessário um monte de preparações e tal, mas o que não pode faltar é fé. Para uma pessoa ser batizada, ela precisa crer em Jesus, se arrepender dos pecados, então ela podia ser batizada. Hoje em dia, a igreja prepara o novo convertido, né? Ele é ensinado a decidir com clareza a respeito do batismo. Então, se você entendeu e creu no Evangelho, você já pode ser batizado. Atos 8:36. E indo eles pelo caminho, chegaram ao lugar onde havia água. Ali fala de Filipe, que estava evangelizando o eunuco. Daí parou no lugar onde tinha água, né? E disse o eunuco: Eis aqui a água, que me impede de ser batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele, disse: Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. O batismo, ele marca uma nova etapa na vida da pessoa, né? Da nossa vida. Agora nós temos que caminhar com firmeza nesse chamado, pois fomos limpos, renovados, perdoados e não podemos mais nos sujar na lama do pecado. Amém? E se sujar, a Bíblia fala, se você pecar, temos um advogado, é fiel e justo. João está dizendo isso, né? Para nos perdoar e nos purificar. Se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo. Então, à medida que a gente confessa, deixa, se arrepende, né? A gente alcança graça e misericórdia. Mas a gente entende que é lavado, purificado, a gente deve sempre se manter em santidade, né? Buscando sempre estar bem diante de Deus, né? Aleluia! Então, finalzinho aqui, o batismo marca uma nova etapa na vida da pessoa, né? Devemos sempre estar mantendo essa firmeza e esse chamado, estar limpos, renovados, perdoados e não mais na lama do pecado. Qual que é a aplicação para essas aulas de hoje, né? Sobre a ceia e sobre o batismo. Atitudes a serem tomadas. Quanto à ceia, comece a participar quando se sentir compromissado, quando realmente você entende que é pecador e não vive mais nessa prática do pecado, né? Aconselhamos você a participar da ceia quando estiver batizado e firme com o Senhor Jesus, né? E se você decidir hoje tomar a ceia, tome. Faça o compromisso, entenda o que Jesus fez por você e quanto importante é estar participando com os irmãos. E quanto ao batismo, ele é bem simples, é para o perdão dos pecados, é para demonstração da sua fé publicamente, né? Entregar sua vida para Jesus. Se você realmente crê em Jesus, entendeu o Evangelho, então já pode ser batizado. O batismo em si não pode salvar, ele acompanha a fé de crer em Jesus, né? Então, quem crer e for batizado será salvo. É necessário que haja uma fé, um arrependimento
uma entrega a Jesus, né? E o batismo completa essa salvação, ele completa essa atitude de que está demonstrando a sua fé. Então, se você crê, se arrependeu, se batize em nome de Jesus. Amém? Então, essa é a aula de hoje que a gente meditou. Que Deus te abençoe. Baixe aí na descrição ou pesquisa aí, livro Céus Abertos. Você pode estar lendo isso que a gente está comentando aqui. Deus abençoe em nome de Jesus, tá?